Deuteronômio 30, em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Pode ler? Isso aqui é Moisés chegando no final da caminhada dele, já com 120 anos, sabendo para onde ele estava indo, convicto do Deus que ele acreditava, sabendo de tudo que Deus tinha feito por ele e sabendo principalmente para onde ele, Moisés, estava indo. Ele reúne esse povo. Esse aqui é a última vez que Moisés vai falar com o povo a respeito das coisas que Deus havia passado para eles. Ele vai avivar no coração dessa gente essas palavras. A próxima vez que ele vai reunir o povo, ele já vai falar que a partir daquele momento, quem vai conduzir a nação, quando ele já não estiver mais ali, é Josué. Isso é no mesmo período. Ele fala isso aqui, ó. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Para quê? Para quê? Guarda isso aqui. Para que vivas, para que tenha plenitude, para que tenha alegria. O Senhor teu Deus porás todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguem. De novo, pois, darás ouvidos ao Senhor, à voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a terra, ou em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar tem a ver com alegria, com felicidade, exultar em ti para te fazer bem, como exultou aos teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os teus mandamentos e os teus estatutos escritos neste livro da lei, se te converterdes ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque esse mandamento que hoje te ordeno, presta atenção nisso aqui, porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente ou demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá para nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Pois estas palavras estão muito perto de ti, está muito perto de você, na tua e no teu coração, para cumprir isso. Moisés sabia que tinha uma missão, um dever.
É bom que você preste atenção. Eu não sei, muitos aqui eu acredito não estavam na quinta-feira. É uma pena. Porque a gente não busca a palavra para exaltar a nós mesmos. Nem a gente está buscando ser colocado numa vitrine para que as pessoas queiram buscar em nós o que a gente não tem. Aqui, ouvindo essas palavras, estava Caleb, de quem a gente pregou na quinta-feira, estava Josué. Mas existiam muitas outras pessoas no meio dessa gente toda, e a grande maioria desse povo, que ouviu isso aqui, não alcançou nada. Não entrou na terra, não alcançou a promessa, não viu a glória de Deus, não teve as suas expectativas alcançadas. Por quê? Porque, ao exemplo de muitos hoje em dia, entrou de um lado e saiu de outro. Foi como um barulho que a gente ouve, mas não identifica de onde vem, muito menos o que é, só sabe que existiu. Mas teve gente aqui que absorveu aquilo, colocou aquilo dentro dele. Espera um pouco. Deus está me trazendo um pouco antes, depois se você tiver o interesse de conhecer, presta atenção na palavra. Se você tiver o interesse de entender, no capítulo 28, para quem gosta muito de promessa, para quem tem em casa aquela caixinha de promessa lá, Deuteronômio 28 está a maior de todas as promessas de Deus. Deus ele diz assim, olha, se você ouvir o que eu estou falando hoje, se você atentar para o que eu estou dizendo, se você guardar o que eu estou dizendo, se a minha palavra permanecer dentro de você, se você seguir a orientação que eu estou te dando hoje, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí ele começa a fazer a promessa, a maior promessa que a Bíblia tem. Repete aí, Deuteronômio 28. Depois você lê lá. Ele começa a dizer, olha, você vai ser bendito onde você entrar. Se você estiver no campo, você vai ser bendito. Se você estiver na cidade, você vai ser bendito. Bendito vai ser o fruto do teu ventre, os teus animais, a tua amassadeira. Tudo que você fizer, onde você pisar, ele começa a prometer. Mas tem uma condição, eu preciso ouvir, não é escutar, é ouvir. Moisés tinha um propósito. Moisés não estava formando um povo para seguir ele. Moisés não estava conduzindo uma nação para que ele fosse engrandecido, para que as pessoas confiassem nele. Pelo contrário, ele está falando para esse povo, ouça a Deus, confie em Deus, porque vai ter um momento em que bênçãos, aquilo que é bom, aquilo que alegra, aquilo que entusiasma, aquilo que levanta, aquilo que fortalece, aquilo que te dá vontade de continuar, vai vir, vai alcançar você, vai chegar, mas vai ter um momento em que maldição, aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que entristece, aquilo que traz prejuízo, aquilo que é amargura, aquilo que dá vontade na gente jogar tudo para o alto e desaparecer, vai vir também, vai bater também, e aí vai valer a voz que está dentro de você. E se você der ouvidos a Deus, a palavra de Deus, e escolher isso, você vai ter sustento para que as portas se abram para você, para que você resista, para que você tenha força e continue caminhando e permaneça firme, independente das circunstâncias que vocês vão passar, dos inimigos que vão se levantar, porque eles se levantarão. Então não pensa que a vida vai ser uma festa, porque não vai. Mas eu estou dentro da igreja, eu agora estou me convertendo, eu agora carrego uma Bíblia, glória a Deus, leia ela e viva ela. E se prepare, porque a hora que você sair ali fora, a pancada da vida lá fora é bruta. E se você não tiver força, fica dormindo para ver o que acontece. Fica desapercebido, fica olhando para o alto para ver o que acontece. Deus estava chamando a atenção, tentando avivar isso, fazendo as pessoas entenderem que só há força em Deus, só há capacidade em Deus. E Ele está dizendo, existe uma terra, existe um lugar onde a gente alcança a transformação da nossa vida.
Ele está chamando um povo que vivia peregrinando de um lado para o outro, uma hora montando tenda e achando que tinha paz, e no momento seguinte tendo que desmontar tudo, jogar nas costas e fugir, porque o inimigo estava vindo. Um povo que uma hora plantava e tinha lá o fruto, mas na hora de colher não podia, porque o inimigo vinha e roubava, me levava embora. Um povo que não sabia se podia dormir tranquilo na madrugada, se não ia vir ninguém. Deus está falando para eles: olha, existe um tempo, existe um lugar, tem uma terra que você vai pisar, que vai produzir o fruto da tua semente, que vai fazer o teu gado, o teu animal prosperar, engordar, você vai ter tranquilidade. Existe um lugar, mas até que você alcance esse, muita luta vai ter, problema você vai viver. E aonde você encontra força para isso? A música que a gente canta, às vezes a gente percebe que empolga, entusiasma, alegra. E é bom que faça isso, porque a palavra diz que Deus habita no meio do louvor. Então, se você tem prazer, a hora que você fecha os seus olhos e solta a sua voz para cantar, é bom, porque Deus se aproxima de você. Quem está entendendo alguma coisa, por gentileza, presta atenção na palavra. A tua oração te aproxima de Deus, mas é a maneira como você vai reagir às dificuldades que você vive lá fora, que vão mostrar a força de Deus dentro de você. É superando as adversidades que se levantarem. Como? Crendo. E como crer? É tomando posse da palavra que Deus está falando para cada um de nós. Existe uma felicidade para cada um de nós. Existe um lugar onde você vai ter a sua prosperidade. Existe um tempo na sua vida que Deus já preparou. E se você não desistir, não parar pela beira do caminho, se você não jogar tudo para o alto, você vai chegar lá, você vai pisar nessa terra. E é a terra da transformação, é a terra da tua casa abençoada, é a terra da tua família transformada, é a terra da tua saúde plena, é a terra da prosperidade em tudo aquilo que você fizer, é a terra do cumprimento dos projetos do teu coração. Mas a pergunta é: como daqui até lá permanecer? E foi o que muito dessa gente não conseguiu. E é o que muita gente não consegue hoje, porque vive uma empolgação, é um movimento. O mundo, a maioria, a multidão corre para lá, eles correm. Quando reuniu esse povo todo, quando tocaram a trombeta, todo mundo foi para a praça ouvir o que estava sendo pregado. Mas na hora de viver a luta no deserto, poucos foram aqueles que suportaram. Quem está entendendo? E no meio dessa gente estava o Josué e o Caleb. O Caleb, aquele que na quinta-feira nós lemos ele chegar lá no final da caminhada e dizer: fazem 45 anos que uma palavra é o combustível para mim permanecer de pé. Que uma promessa que Deus fez lá atrás não saiu de dentro do meu coração e fez eu chegar aqui hoje para tomar posse daquilo que é meu. É a confiança na palavra. Você não deve, não pode ficar crendo que o pregador vá fazer alguma coisa. Porque nós, qualquer um de nós, somos tão limitados quanto qualquer um de vocês. A placa da igreja não vai conseguir fazer nada por você. Pode ser que no momento que você mais precise, mais necessite, você venha bater na porta e a igreja esteja fechada. Quem está entendendo? Aonde encontrar força? É na palavra que você está recebendo hoje. É na presença do Deus vivo dentro. Mas ele tem que ser vivo dentro do seu coração. Só que isso que eu estou pregando para você, e estou tentando fazer você compreender de alguma maneira, isso é uma proposta que Deus está fazendo. Você aceita se você quiser. A gente aqui, amanhã é um dia importante para nós aqui, porque nós fizemos uma proposta para os donos do salão aqui, por causa de todo esse problema, esse imbróglio, porque alguns desapareceram, porque ouviram a televisão falar: fique em casa, se esconde, se proteja, porque deram crédito a isso. Gente que até então se achava ou se via como de Deus. Eu não estou falando que você não deva se cuidar, não. Eu estou falando que acima de todas as coisas tem que estar firme a palavra de Deus dentro de nós. Porque se eu e você adoecermos e o médico não souber o que fazer, a ciência não tiver o recurso, o único que pode fazer alguma coisa por nós chama-se Jesus Cristo.
Se você um dia bater na porta de alguém e ela não puder fazer nada por você, você tem que ter um recurso chamado Jesus para te socorrer. Quem entende isso? Mas para que isso seja realidade na sua vida e não só uma religiosidade dentro de você, você tem que viver a palavra. E muita gente se escondeu, foi embora. Muita gente deu ouvidos a isso. Sabe como eu vejo essa situação? Com todo respeito e todo temor a Deus eu falo isso. E não é querendo ofender quem quer que seja, porque o maior interessado que você volte amanhã aqui na igreja sou eu. Eu vejo isso igual aquele momento em que o imperador chamou todo mundo para a praça. Quando ele construiu uma estátua, e ele chamou todo mundo, ele chamou o povo dele, ele chamou os cativos, ele chamou o povo de Israel, o povo judeu, ele chamou todo mundo para aquela praça. E ele falou: existe uma lei, quando eu chamar vocês têm que vir. E eles foram. No meio daquela gente estava Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ele falou: é o seguinte, agora nós vamos tocar os instrumentos. E quando tocarem os instrumentos, todo mundo vai ter que se ajoelhar aqui. Era lei, era ordem, era o que tinha que ser feito. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram: não, a gente veio na praça, obedecendo a ordem do rei. Mas o nosso joelho, qualquer coisa, seja ela o que for, que interfira na minha comunhão com Deus, na minha dependência a Deus, a prioridade da minha vida é a minha comunhão com Deus. Quem está entendendo isso? Então não importa qual seja a lei, não interessa quem é que está falando, importa o que está dentro de mim, importa aquilo que está em primeiro lugar, acima de tudo. E quando tocaram os instrumentos, todo mundo dobrou o joelho, porque existia uma penalidade para aquilo. Quem não dobrar os joelhos será lançado na fornalha do fogo. Tem tempo na nossa vida que a gente vai ter que pagar o preço para servir a Deus. A gente vai ter que pagar o preço para confiar em Deus. E às vezes esse preço envolve dor, envolve angústia. Mas tudo isso não é nada perto da glória daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, se hoje você está chorando, está triste, porque está passando um momento difícil, porque inimigos se levantaram, e sejam esses inimigos uma doença, uma enfermidade, uma porta que se fecha, uma contenda dentro da sua casa, um problema, seja ele da ordem que for que você está vivendo, permanece firme, porque há uma promessa de Deus para cada um de nós. Nós vamos pisar na terra que dá alegria para o nosso coração. Mais cedo ou mais tarde a gente pisa, mas só pisa quem não desiste, só pisa quem não para. E sabe qual foi o final da história? Eles não dobraram os joelhos, e eles foram lançados aonde? Foram lançados na fornalha, foram jogados lá. E de repente algum deles deve ter pensado: Deus vai livrar a gente disso. Não, a gente não vai entrar lá dentro. Na última hora Deus, no último momento Deus vai fazer alguma coisa. Mas eles foram jogados aonde? Dentro da fornalha. Então, se você está passando hoje dentro de alguma fornalha, saiba, Deus é contigo e vai te dar o livramento. Por quê? Porque você está perseverando em seguir a Deus, confiar em Deus. Essa é a recompensa daquele que confia. Mas para confiar você tem que crer, e para crer você tem que viver. Quem compreende o que eu estou dizendo? Agora, isso é uma proposta. Como eu disse, a gente fez a proposta para os donos, e a primeira proposta não foi aceita. Talvez não tenha sido uma proposta tão justa assim aos olhos deles. E aí agora a gente fez outra proposta. Vamos ver amanhã o que vem a resposta. Eu creio que a resposta será a melhor de todas, para a glória de Deus. E a gente vai continuar aqui com a porta da igreja aberta. Diga glória a Deus. Depois eu vou pedir até para você orar em favor disso. Agora olha o que ele diz no versículo 15. Vê que proponho, estou te propondo, eu estou colocando diante de você uma proposta. Leia os termos, dá uma olhada em cada linha, veja se é interessante para você, veja se é bom para você, se beneficia você. Eu te proponho, eu coloco essa proposta diante de você, e aí você pesa e analisa, vê se é bom para você e se você vai aceitar ou não. Eu te proponho hoje a vida
e o bem. A morte, o que pode hoje transformar a tua vida, ou aquilo que pode te levar para longe, te distanciar e acabar com você. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor, que suporte, que permaneça, que fique ali, que creia, que confie, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás, terás vida e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, aonde você pisar, aonde você colocar o teu coração, aonde chegar a tua mente, o Senhor vai te abençoar na terra que você passar para possuir. Porém, condição, esse porém, você imagina uma vírgula bem grande. Porém, se o teu coração, se o teu pensar, o teu querer, o teu agir se desviar e não quiser dar ouvido, e fores e for seduzido e te inclinares a outros deuses, a outras vontades, a outros destinos e os servires, então hoje te declaro que certamente, por favor, lê aí, certamente, você sabe o que é perecer, gente? O que é perecer? Você vê que lá em cima ele fala, olha, se você ouvir, obedecer e viver, você viverá. Agora, se você se desviar, se você permitir que qualquer outra coisa te desvie disso, seja o que for, seja a tristeza que bate, seja a vontade de não fazer, seja o que for, se você permitir que isso te seduza, te convença, ele não está dizendo que você vai morrer, ele está dizendo que você, o que é perecer? Você já deve ter ouvido, em alguns lugares às vezes são feitas algumas campanhas que dizem assim, olha, você vai trazer um tanto de alimento não perecível. Perecer é estragar, é apodrecer, é enfraquecer, é desaparecer. Então ele está falando, se você se desviar, no momento em que você sair disso aqui, ó, de confiar, de crer, de ter essa certeza, de perseverar em confiar e permanecer firme nele, se você se desvia disso, seja pelo que for, seja da onde vier, se você se desviar disso, você vai começar a apodrecer, a se enfraquecer, a se desgastar. Daí o motivo de você olhar para o lado e ver cadeiras vazias. Gente que um dia teve aí e perdeu. Dorme não. Não dorme porque o que vai mudar a tua vida não é o fato só de você vir na igreja, não. Mas é dar ouvido à voz de Deus. Porque quando você sair, pensamentos vão vir para tentar te estimular, tirar a força de dentro de você. Jesus disse que quando a semente é lançada, ou quando a semente, o semeador sai para semear, uma parte dela cai na beira do caminho. Que a tua vida hoje não seja a beira do caminho. Uma outra parte cai num terreno rochoso, que você não seja o terreno rochoso. Uma outra parte cai em meio a espinhos. Que os problemas, as lutas, as adversidades que você está vivendo hoje não impeça que a voz de Deus seja a força dentro do teu coração. Mas ele diz que uma parte, quando caiu na terra boa, produziu fruto. Que a nossa vida hoje seja a boa parte, seja a boa terra, e que ela dê fruto. Porque presta atenção nisso que eu vou te falar. Deus não te escolheu para você ser um número. Deus te escolheu para você ser o sal da terra onde você está, a luz do mundo, para você fazer a diferença, para quando você sair, a sua vida ser referência de Deus aonde você entrar. Se existe guerra, você vai entrar lá com paz, e através de você vai existir paz. Aonde você entrar, se existe trevas, você vai ser luz. Quando você entrar, aonde você pisar, vai haver diferença, porque Deus é contigo, Ele é na tua vida. E não importa o que está acontecendo, tem gente que vive dentro da igreja morrendo de medo da macumba que fizeram, da maldição que lançaram, do problema que está acontecendo, do diagnóstico do médico, do parecer do advogado. Já tem gente que olha para o alto e fala: o meu socorro vem de Deus. Deus é comigo. E se Deus é por nós, você conhece, fica de pé no seu lugar, por gentileza.